Olá, gente, tudo bem? Mais uma quarta-feira. Cada quarta-feira que eu fico impressionado a capacidade de termos pessoas na sociedade com tanto conhecimento e com tanta história para contar. Semana passada foi o Sidney Rassi, da Relojoaria Sidney, que veio aqui, deu um verdadeiro testemunho do renovo, da renovação da vida dele depois que ele teve aquele tumor. E falou também dos 42 anos de empresa transformando vidas através de relógio, óculos, joias, enfim. E hoje eu tô com um grande camarada, um convidado especial demais, que eu gosto muito, e são alguns anos de estrada, desde a época quando ele me deu aula de história. Eu estou falando do professor, advogado, escritor, cozinheiro, Marco Schetter. Tudo bem, Marco? Seja bem-vindo ao Dialogar para Avançar. Obrigado, Elton. Então, estamos aí à disposição, um bate-papo, uma boa conversa. Só falta um chimarrão, de repente, mas tem água também, que é muito gostoso. Chimarrão é para os gaúchos. Tu, como um bom gaúcho, né, gosta de chimarrão. Olha, Elton, eu gosto de uma boa prosa, como um bom gaúcho. Eu acho que isso veio lá dos tempos da Guerra Farroupilha, né, quando os guerreiros eles se acomodavam no final do dia para conversar, né? E o mate corria solto. Eu acho que daí saiu, porque o Rio Grande do Sul tem grandes oradores, grandes escritores, enfim. Uma história riquíssima, né? Bom, para começarmos com o pé direito, e aí eu sempre gosto de fazer a primeira pergunta, quem é o Marco Schetter? Quem é o Marco Schetter? Quem é o Marco Schetter? Então, Marco Schetter é um cidadão, né? De carne e osso, com uma disposição muito grande para, de alguma forma, contribuir com a sociedade, né? E também eu considero que a vida ela deve ser vivida cada minuto, cada instante, carregando na mala sempre muita alegria. Marco Schetter é uma pessoa que gosta de ler muito, de estudar muito, que adora uma boa prosa. É um gaúcho. Né? Sou natural do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Os meus pais são da terra do Érico Veríssimo, né? Talvez daí a vontade de escrever e também de ler, né? Érico Veríssimo, escritor maravilhoso, excepcional, né? Então esse é o Marco Schetter, um cidadão simples, que gosta de coisas simples. Gosto de coisas simples. Se eu puder andar descalço, eu vou andar descalço, né? Se eu puder comer banana, eu prefiro do que comer sanduíche, não é isso? À base de ketchup. É isso aí. Marco Schetter, em Joinville há quantos anos? Eu sabe que a gente veio para Joinville em função da catástrofe em Blumenau em 82. Né? Você veio do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, mas não a Joinville por primeiro. Não, nós moramos em Blumenau durante muito tempo. Nós tínhamos 2 restaurantes vegetarianos. Eu sou vegetariano, a família também tinha negócios ligados à área de gastronomia e ligado ao vegetarianismo em Blumenau. Quando então sofremos as cheias de 82 e 83. Muito grande. Só para te ter uma ideia, os nossos restaurantes ficavam no centro da cidade e a água chegou a encobrir um deles. Nossa Senhora. Eu lembro como se fosse hoje os bombeiros me resgatando com aqueles bote inflável, porque eu fiquei dentro do restaurante na tentativa de erguer os móveis. Não deu tempo. Depois que eu aprendi de que, na verdade, pela formação de montanhas, a água corria, né? E o volume da água cada vez aumentando, mesmo que não estivesse chovendo. Enfim, e foi quando então os meus pais decidiram que parte da família iria para uma outra cidade para inaugurar um outro restaurante, né? Foi quando eu e o meu irmão Salimar viemos para Joinville, que é uma cidade que me recebeu muito bem, de braços abertos. Tenho uma satisfação, aqui eu tenho 2 filhos, inclusive 3 filhos que nasceram na cidade de Joinville. A cidade dos Príncipes me recebeu de braços abertos, e eu sou muito grato a isso. Aliás, essa é uma das coisas que é uma característica muito, ser grato às pessoas. Gratidão é algo ímpar, né? São poucas pessoas que têm esse valor. E eu acho que tu lembra do nosso restaurante ali, do lado do Cine Palácio. Lógico, frequentava, né? Ali. Era um ótimo restaurante.
e tocamos aquele empreendimento durante muitos anos. Até hoje eu tenho restaurante com alimentação natural, não é mais vegetariano, mas uma boa alimentação ali na rua, fazer um merchandising agora, mas né? é maravilhoso Na o rua restaurante. Araranguá 195. Vocês estão convidados a almoçar com a gente lá. É pertinho do hospital infantil, né? É muito bom o restaurante, o sabor é maravilhoso, as sobremesas que o Marco faz é sensacional, os molhos, enfim. Esse homem um cozinheiro de mão cheia, gente. Às vezes eu ia lá no antigo escritório dele, agora o teu escritório está do lado. Pela manhã bem cedo, né? Eu estava lá na cozinha. Tá do lado agora o teu escritório, né? Mas eu ia no escritório dele, ele estava lá fazendo mousse de banana, doce de abóbora com coco. Mas é verdade mesmo. E um detalhe, o Marco ele mora no Costa Silva e lá tem uma horta comunitária, ele tem um canteiro lá. Estou lá há 6 anos. E aí, às vezes, está lá descalço, sentindo a energia da terra e conversando com as plantas. É isso mesmo. E é tudo orgânico. É tudo orgânico. Você vai me pegar fazendo poesia lá na horta, né? E capinando. É verdade. Marco, hoje a tua profissão principal é ser advogado. Eu sou advogado, exerço advocacia, isso já tem 43 anos. Eu acho que conta-se nos dedos o número de profissionais advogado na cidade com a minha idade e com o tempo de exercício de advocacia. A minha Ordem dos Advogados do Brasil, 5425, é uma das mais antigas aqui da cidade, o que me enche de orgulho também. Claro, claro. E aí, em paralelo a isso, você leva outros empreendimentos, né? Eu tenho, na verdade, quem toca o restaurante é a minha esposa, né? E eu e ela também somos da área e temos a formação de nutrição. Como é que é o nome do restaurante? Armazém da Natureza. Armazém da Natureza, se Deus quiser, Você está convidada. Um dia vai estar aqui nessa tela, aqui no cantinho da nossa TV, né? Patrocínio Armazém da Natureza, quem sabe, né? Então essa é uma área que eu gosto. Eu também sou nutricionista, né? E acredito que o ser humano ele precisa se alimentar bem. Né? Hoje a cidade, o mundo consumista do jeito que estamos distanciando um pouco justamente da terra, né, da natureza, e estamos pagando um preço muito alto. Outro dia fui palestrar em uma das igrejas de Joinville, eu faço muita palestra sobre saúde, e eu palestrando, ao final eu perguntei, olha, algumas pessoas aqui estão com algum problema que eu possa conversar, enfim. Olha, levantou-se quase toda a igreja, problema de saúde. Quem não tem, né? Alimentação é alimentação. Mas estamos muito distantes, sabe, de uma boa alimentação. Mas é o estresse, é a alimentação, é a vida corrida. Hoje o ser humano é escravo do relógio. Escravo do relógio, escravo do celular. A gente tem horário para tudo, a gente tem pressão. E aí a gente acaba não tendo esse tempo necessário para cuidar da gente, para ter a conexão com a natureza, para buscar a energia que a natureza pode nos dar, um banho de sol, né? Comer devagar, comer coisas mais saudáveis, pratos coloridos, e não tem mais tempo. Infelizmente, no teu restaurante tu consegue perceber isso, as pessoas vão lá e ficam lá 20 minutos comendo, come-se muito rápido e vão embora. Não tem um tempo depois para fazer um bate-papo, uma prosa. Tem um ditado, ou melhor, uma frase de Aristóteles, diga-me o que comes e de quem és. Eu acredito nisso, né? Nós somos aquilo que comemos também. Também. Não somente isso, mas também. Marco, além do direito, que eu sei que você é um baita no advogado, e aí a gente tem N coisas aqui que tu conseguiu protocolar na justiça e brecar alguns desmandos de governos, mas tu tem as tuas causas, né, profissionais. Então ninguém te tira o mérito de ser um excelente advogado. Obrigado aí Mas pelo excelente. Além de tu ser um excelente advogado, você é um escritor. Eu gosto de escrever. E tem algumas obras escritas e... Até trouxe alguns livros aqui para comentar, se tu me permitir. Claro, mas é... E tem algumas coisas que eu acho que você conhece, também quanto eu. O programa aqui é para bater papo, meu amigo. O Elton, eu escrevi... o primeiro livro que eu escrevi é esse daqui, ó. É Elementar, Meu Cara Teu. São 40 passagens bíblicas com conteúdo científico.
né? Eu vou dar um... Aqui, vamos, mostra aqui, nessa câmera aqui. Aqui, ó. Então, 40 passagens bíblicas, conteúdo científico. Vou te dar um exemplo. Tem um livro, tem uma passagem em Jó, que diz assim, e Deus selou a mão de todo homem para o identificar. Você que está nos vendo e ouvindo, dá uma olhada nos arabescos, nos desenhos dos nossos dedos. Isso é conhecido hoje como a impressão digital, mas é uma descoberta no início do século XIX. Só que a Bíblia já falava sobre isso e dizia, isso de maneira muito clara, no livro de Jó, que Deus colocou um selo no homem para o identificar. Então, seguindo mais ou menos nessa linha de raciocínio, eu li a Bíblia, né, por 8 vezes já, e também tirando um conteúdo científico. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Jó diz que Deus está assentado sobre o globo terrestre. A palavra globo ali do hebraico é kug, que é justamente uma palavra que diz que a Terra não é uma esfera perfeita, tem um formato, não é isso, específico, e a palavra hebraica ela também é específica, sinalizando nessa direção, de que a esfera terrestre, né, ela não é uma esfera perfeita. Jó, livro de Jó. Né? Esse livro é elementar, meu cara. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. É uma conversa que tu tem com um ateu, provavelmente. Tu tentando explicar para o ateu sinais da presença de Deus no nosso dia a dia. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu não tenho a preocupação, na verdade, é elementar, meu caro ateu, eu tirei da frase lá, elementar, meu caro Watts. Né? Sim, sim. Então, para chamar a atenção, e o ateu, em princípio, é aquele que não acredita em Deus. Mas eu provoco uma reflexão, como não acreditar em Deus, quando eu te cito, ou nesse livro, quando eu te cito uma passagem, e Deus colocou na mão de todo homem um selo para identificar quem deu, não é isso? Quem trouxe essa informação e esse conhecimento ao escritor bíblico. Né? E são 40 passagens bíblicas. Né? Então esse foi o livro elementar, meu caro ateu. Depois eu escrevi um livro chamado Isso a Quatro Mãos, com Salvador Neto, que está morando em Portugal. Escrevemos um livro chamado Na Teia da Mídia, que conta a história da família Prochaska, daquele jardineiro que foi acusado injustamente de ser um maníaco da bicicleta. Aqui do Atiradores, né? Exatamente. Do Atiradores. Eu acho que eu acompanhei bem esse caso. Era o governo Luiz Henrique, né? E as mulheres estavam com medo de saírem à rua e de serem... e de sofrerem, não, abusos de uma pessoa que andava de bicicleta, que era o maníaco da bicicleta, porque ele havia abusado de várias mulheres. Então o medo cresceu na nossa cidade, a preocupação principalmente dos políticos, não é isso, de amenizar e encontrar respostas para isso. E nesse afã de encontrar resposta, Elton, o delegado na época, ele com base em uma fotografia, resultado de uma denúncia, ele pediu que alguém fizesse o retrato falado daquele que supunham ser o abusador, fizeram o retrato falado de um cidadão, de uma fotografia de um cidadão honesto e trabalhador, um jardineiro. Né? Estragou com a vida. E o que aconteceu? Isso foi feito em sede de uma coletiva de imprensa. O Fantástico, ele conseguiu filmar o desenho saiu, o retrato falado saiu no Fantástico no domingo à noite. No domingo à noite mesmo, a polícia já estava indo ao encontro do Aloysio Prochaska para prendê-lo. Um cidadão inocente acusado injustamente. Né? Esse processo ele tramitou durante muitos anos e eu sei que houve ganho de causa, mas são processos com 10, 15 anos, né? E o que faz a vida da pessoa, né? Muda. Ele mesmo, depois de alguns anos, ele resolveu, hoje eu vou para o baile. Vou dançar um pouco para amenizar um pouco a minha cabeça. Quando ele chegou no baile, as pessoas olharam para ele e disseram assim, você não é aquele o maníaco da bicicleta? Então, para te ver os efeitos, né? O dano provocado. Talvez não tinha mais o medo, mas o apelido ficou, né? É, complicado isso, né? E hoje, as redes sociais, na verdade... Eu volta e meia sou procurado e contratado porque as pessoas se xingam, se insultam e cometem abusos, não é isso? E danos de natureza moral contra as pessoas. Isso nas redes sociais. Dias atrás muito, eu entrevistei o
Dr. Rodrigo Borno, e ele fez a tese de doutorado dele, no mestrado, alguma coisa assim, fala sobre a liberdade de expressão. E a gente entrou nesse viés da questão das redes sociais, que hoje as redes sociais é uma terra... Acham que é sem lei, né? Mas se você souber fazer uma boa defesa, bons argumentos, não há juiz que não te dá ganho de causa por tu ter sido ofendido nas redes sociais. Ah, sim. É só reunir provas, e as provas estão escancaradas nas redes sociais hoje. É verdade. Tem um outro livro que eu escrevi, depois, quando eu tinha as minhas aulas de nutrição, Elton, e telespectador, quando eu tinha as minhas aulas de nutrição, principalmente de fisiologia, tinha uma excelente professora, e enquanto ela ministrava a aula de fisiologia, eu dizia assim, pai, eu tenho que escrever sobre isso, porque é uma aula fantástica, e o tema... eu acho que rende um livro. Daí eu escrevi um livro chamado Um Ser Maravilhosamente Inteligente e Amoroso por Trás de Tudo. Ou seja, eu falo sobre o corpo humano, não é isso? E o que nos impressiona também. Eu olhando para ti assim, eu observo aí o teu piscar de olhos ali, por trás disso temos toda uma engenharia fantástica, né? Os teus ouvidos, né? A capacidade de você ouvir, de falar, os teus cabelos, a força da raiz dos teus cabelos, enfim, é olhar cada centímetro de Elton Guerra e a gente se impressionar por uma máquina perfeita, né? Isso é um olhar diferente, né? Sim. É um olhar mais clínico, um olhar que tu olha para a pessoa, para o conjunto, não é para a figura, mas sim... mas está na hora das pessoas... Para o mecanismo, né? As pessoas reservarem mais tempo para esse olhar. É o problema do tempo, que a gente conversou. Somos escravos do tempo, né? Então, esse... É de uma aula que você tinha... de algumas aulas de fisiologia, a partir daí, então, comecei a pesquisar. Pelo fascínio, né? E eu gosto, aqui eu falo muito da cura através da natureza, porque eu estou me formando, esse ano, eu estou me formando em naturologia, que é a cura através dos elementos da natureza. Sim. É a cura utilizando-se da argila. Bom, você mesmo trabalha com esse, com elementos, não é isso, que curam e que são retirados da natureza, né? E é assim, vamos lá então. E eu tenho esse alienação parental, aqui eu escrevo como advogado. Eu quero te dizer que esses 3 eu tenho. Ah, tu tem? Então tu tá bem. Esses três eu tenho. Os 2 eu ganhei de você e o outro eu ganhei do Salvador. Ah, legal. Esse aqui, alienação parental, é um assunto muito delicado e que os governos começaram a reservar tempo e preocupação e estudo de 15 anos para cá. Mas essa preocupação ela tem que ser maior ainda do que já está aí posta pelo aparato judiciário, pelos magistrados, pelos profissionais de direito. Alienação parental nada mais é, trocando em miúdo, é quando o casal se separa, um começa a falar mal do outro e quem ouve e que é o mais prejudicado são as crianças. Isso cria trauma nas crianças, não é isso? Isso faz com que os pais sejam diminuídos, a figura do pai seja diminuída frente aos filhos e causa danos de toda a natureza, sabe? Então eu escrevo sobre isso e conto muita história bem bacana, né? E eu lembro que uma das histórias aqui, eu lembro de ter, certa feita, uma família me contratou porque o filho estava morando com a mãe, mas a mãe era prostituta. Aí eu fui contratado, não é isso, para retirar, porque a criança estava no prostíbulo. Não, o problema não é que o fato dela ser prostituta, mas a criança estava à mercê de muito problema. Num ambiente que não era familiar, um ambiente não recomendado. Né? Então eu consegui. Mas eu lembro, eu conto a história, que depois a causa me foi retirada, porque eu não aceitava a ideia de que a mãe não pudesse ver o filho. Entendeu? E aí eu rescindi o contrato mesmo, sem problema nenhum. Eles contrataram outro advogado, porque além de tirar a criança, eles queriam também que a mãe não mais tivesse o direito à visitação. É a situação que eu discordo. Sabe? O fato dela ser uma prostituta não tira dela o amor pelo filho. Exatamente. E há uma necessidade do filho em relação à mãe. Isso, eu e você, que todos somos filhos, né? Essa relação de filho e mãe, ela não pode ser cortada. Ela é né? umbilical, né?
Ela é umbilical. A menos, é claro, que faça essa relação seja nociva à criança. Daí sim é diferente. Lógico, é outra então, história. saiu Alienação Parental. Esse aqui, inclusive, está esgotado. Eu pretendo fazer uma nova tiragem. Esse aqui é meu primeiro romance. Chama-se Capão Alto. Capão Alto. Esse eu acho que eu vi a concepção dele, né? Tu viu. Um pouco, Eu gosto de sair visitando cidades, né? E nós aqui em Santa Catarina somos privilegiados, o paranaense também é privilegiado. E esse aqui é uma cidade do Paraná. Eu a visitei e fui visitar uma fazenda escravagista, tombada inclusive pelo governo do estado do Paraná, chamada Capão Alto. E lá eu olhei a fazenda e disse, puxa, eu vou fazer meu primeiro romance contando a história de uma preta escrava com um condutor de gado e mula. Né? E eu escrevi a história. Acho que ficou uma bonita história. E como eu sou um professor de geografia e história, eu resgato muito, não é isso, do aspecto geográfico nessas viagens em que o tropeiro fazia. Sabe? Aquele vocabulário típico, porque todo mundo sabe. Se não sabem, a gente vai fazer questão de ressaltar que boa parte daquilo que falamos, daquilo que se alimentamos, comemos, vem de uma tradição de homens que guiavam o gado, não é isso? Fundavam cidades, inventavam palavras e assim por diante. Né? Então esse é o Capão Alto. E também conta um pouco dessa tragédia, né, que eu considero, e de história muito triste para nós hoje, que foi a da escravidão. Né? Que até hoje nós temos sequelas, né? E o meu livro, que eu acabei participando agora, já tem 3 anos que eu participo da Feira do Livro, e esse livro eu participei, e é o livro chamado Casa das Memórias. Casa das Memórias é uma ficção, tem 2 idosos que conversam e contam e falam das suas lembranças, das coisas boas e das coisas ruins. Mas eu aproveito a obra para chamar a atenção de um fenômeno que tem acontecido muito hoje. As famílias estão muito desgastadas e a relação entre pai e filho, ou mãe e filho, também está acompanhando esse desgaste. Então você observa hoje os asilos ou a casa de idosos, às vezes, como um local onde se joga idosos, né? E lá eles são mantidos esquecidos. Então eu chamo a atenção, nós precisamos de alguma forma fortalecer esses laços, porque na medida em que nós deixamos enfraquecer as famílias, a sociedade se torna muito fraca, a célula máter. Eu conversei com o ex-vereador D'Alonso aqui, e ele trouxe para nós alguns dados e uma ideia que já tem alguns municípios adotando essa ideia, né? Não é uma exclusividade, é algo que não é algo impensável, né? Que são creches para idosos, né? Centros de convivências diurnos. Sim. Onde, por exemplo, o Marco é advogado, tem que ir para o escritório, aí tem um restaurante, mas então ele sabe que 8h30 da manhã ele tem que estar liberado, né? Aí mais 5h30, 6 horas da tarde ele já pode voltar para casa. Nós fazíamos isso com os filhos, né? Sim. De levar os filhos na creche. Só que os nossos pais envelheceram. E deixar um pai e a mãe em casa, tipo mãe que está viúva, pai que está viúvo e tal, que está em casa, é um problema. Porque às vezes a mobilidade está mais difícil, tem que tomar remédio, Sim. Uma série de coisas. Então, e as pessoas estão vivendo mais hoje também. Exatamente. Né? Só que o viver mais... Tem que acompanhar da qualidade. Exatamente. Não adianta deixar viver mais no fundo de uma cama. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia de vez de ser a creche para criança, que ainda existe e nunca vai deixar de existir, é que tenha centros de referência, ou creches públicas mesmo, onde o Marco sai com o pai dele, com a mãe dele, e diz, mãe, 6 horas eu tô aqui para te buscar. E lá ela vai ter uma série de atividades recreativas, vai ter o tempo do soninho para descansar, vai ter a enfermeira para dar o remédio, vai ter o fisioterapeuta para fazer qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Porque tudo que nós temos, que nós construímos, foram eles que construíram. Eles doaram o seu tempo,
Tempo, dinheiro, inteligência. inteligência. Tá? E hoje, para quê? Para ser esquecidos? Isso é a mesma coisa. Joinville só olha para a serra e nós estamos de costas para o mar. Né? Então, nós temos que olhar para a serra, para as crianças e para o mar, para os nossos idosos e os nossos pais. Né? E aí, talvez, essa situação de eu tirar o meu pai e botar numa casa, num asilo, diminua. Porque se eu boto num asilo, nem à noite eu vou ter convívio com meu pai e com a minha mãe. Mas se eu tenho a obrigação de ir lá buscar, como o meu filho pequeno, eu acho que muda um pouco, a gente consegue ainda prolongar os laços familiares. Agora, viu, Elton, a humanidade ela está se desumanizando. Enquanto você entrevistava o Sidney, eu escutava a entrevista, mas ao mesmo tempo também eu tenho essa facilidade. Escrevi um texto sobre a Juliana, que acabou morrendo. Uma tragédia, né? Montanhista. Né? Mas foi muito tempo para um resgate. 4 dias. Eu não conheço detalhes, enfim, mas eu durante muito tempo fui montanhista. Sabe? O Monte Cristo mesmo subi quase 10 vezes, né? Sem contar outro, Pico da Neblina, enfim. E tem um ditado entre os montanhistas que diz assim, ó, ninguém larga a mão de ninguém. Na montanha é todo mundo de mãos dadas. Largaram a mão dela lá. Ela não poderia ter ficado para trás. Sabe? E faltou noção para o guia. E eu não sei, as autoridades também acho que pecaram, porque não vi reunirem esforços, isso no sentido de serem de maior agilidade para salvarem a brasileira. Podem falar mal do brasileiro, mas a impressão que eu tenho é que quando esse tipo de coisa acontece aqui no Brasil, nós somos muito mais ágeis. Né? Em qualquer situação. Em qualquer situação. Bom, gente, para continuarmos nosso papo e o nosso programa existir, temos alguns amigos que a gente tem que lembrar, né? Eu tenho aqui comigo, me ajudando mensalmente, o Relojoaria e Ótica Cid, que tem nos ajudado, tem o Laboratório Promed, tem a Web House, soluções em nuvens e informática, temos a Casa do Capitão, o seu evento gastronômico é Casa do Capitão, é lá que eu indico vocês. Temos também a IGB Soluções Imobiliárias. Esses são os parceiros que nos ajudam mensalmente a manter o programa no ar. Ufa, é muito livro, né? Então. E vem mais por aí? Vem, eu estou escrevendo um livro agora sobre morador em situação de rua. Equivocadamente, nós às vezes passamos a régua e consideramos que todas as pessoas que estão na rua morando, eles são vagabundo, eles são ladrão, eles são drogados, e não é assim. Mas a fonte de inspiração é a Câmara de Vereadores, né? Pois é. Aquele rapaz, o presidente da comissão lá que foi investigar em Brasília, esse cara tem que ter cadeira cativa no teu livro. E o objetivo desse livro que eu pretendo lançar no próximo ano é justamente que a gente provocar reflexão, porque cada pessoa ela traz na bagagem uma história de vida e nós temos que ouvir essa história de vida para depois, então, passar a régua, sabe, pelo menos para entender um pouco os seres humanos. Isso está faltando. E estou escrevendo um outro livro que chama-se Mapuche. Acho que você também acompanhou, durante 2 anos seguidos eu estive na Patagônia pesquisando sobre um povo chamado Mapuche. Eles resistiram ao Império Inca, eles resistiram ao Império Espanhol. Olha. E se mantêm até hoje na Patagônia. Hoje eles estão lutando contra os governos que querem diminuir a terra deles. Então eles consideram a terra como um solo sagrado. É um solo que precisa ser protegido porque é a terra dos nossos ancestrais. Então esse livro eu trago porque entendo que hoje o ser humano ele tem que ser resistente à modernidade. Está mais do que na hora de andarmos mais descalços, tirarmos a fruta do pé, menos refrigerante, enfim, sabe? Sermos seduzidos pela natureza, porque todo dia ela nos convida e nós estamos tomando um caminho de distanciamento em relação à natureza. E o refrigerante pode tomar o que tu faz, né? O que tu faz é bom, é natural.
É suco, né? Não tem um que tu usa uma fermentação natural lá, como é o nome daquele? Gengibirra. Isso, esse é bom, esse é bom. Marco, além de escritor, de advogado, de cozinheiro, de naturólogo, é isso? Isso. Naturólogo, você se aventurou, já não é a primeira vez, na política. Até porque nós somos seres políticos, né? Sim. Como professor, você usa a tua habilidade na política educacional, como advogado na política judicial, como cozinheiro na política nutricional. Tudo nós fazemos, a gente respira política. Mas tem a política partidária, tem a política eleitoral. E você andou, a última eleição, foi candidato, mas também já foi candidato lá atrás, eu acho que em 96, né? Fui pelo Partido Verde, né? A última eleição também. Marco do Verde, 1996. Quem vos fala, candidato a vereador pelo PSDB com 19 anos. Elton Guerra, a juventude merece o seu espaço. E Marco Schetti, o Marco do Verde, lá em 96. Isso mesmo. E depois de 20... Boa memória. Depois são 30 anos. Depois de 30 anos, o Marco resolve voltar para a política pelo Partido Verde. Como é que foi essa experiência de 96, depois para 2026, e aonde o Marco caminhou por esses 30 anos? O Elton, à medida que a gente vai envelhecendo, né, com o passar dos anos, a gente recebe da vida um aprendizado. Então, na minha euforia, considerei que por ter um bom currículo, e eu entendo que sou bastante conhecido na cidade, até porque sou jornalista de formação e durante muito tempo fiz o que você está fazendo aqui, entrevistando pessoas, aparecendo na telinha, em TV aberta, e considerei que isso seria suficiente para que eu fosse bem votado. Mas eu não tive ali próximo de 700 votos, o que é muito pouco. Não é isso para você se eleger numa cidade como Joinville. Né? Mas bons votos, e eu agradeço os eleitores, né? E nisso levo no meu coração um sentimento de gratidão. Mas não me arrependo, né? Porque durante uma campanha você fala para as pessoas das suas ideias. Então nisso eu sinto orgulho também, porque fizemos uma campanha muito propositiva, né? E acho que Joinville se ressente muito de problemas ligados ao meio ambiente, né? Onde é que estão as árvores, por exemplo, na cidade? Não temos mais árvores. Onde as nossas calçadas, todas elas acimentadas, poderíamos ter calçadas inteligentes, não temos. E poderíamos falar muita coisa aqui que a cidade se ressente. É uma boa cidade? Não é isso? E também considero, e essa é uma opinião minha, que o atual prefeito ele é muito privatizador, e na medida que você privatiza as coisas, você beneficia um grupo pequeno de pessoas e desfavorece outro, não é isso? Que passa a ter que pagar pelas coisas. E pessoas que trabalham com uma jornada elastecida, que ganham pouco, não é isso? E que mereceriam ser contempladas pelo Estado, em função de tudo aquilo que eles doam para o Estado. Enfim, mas é uma opinião minha, tem gente que pensa diferente, ou melhor, a boa parte da população pensa diferente, né, que acha e considera que privatizando as coisas o mundo vai melhorar. Eu considero que não, e considero que nós temos que ter um Estado forte, mas é claro que isso mereceria e merece, Elton, e você é um cientista político, uma conversa muito mais longa e muito mais demorada. E é muito mais estudioso. Muito mas mais se você me perguntar, do você se possível, arrependeu, né? Elton? Não me arrependi. Não me arrependi. Se eu perguntar para minha esposa se ela vai me permitir novamente voltar para a política, ela vai dizer que não, né? Ela vai dizer que não, porque você sabe, você participou de várias. A gente sofre muito, né? A gente sofre bastante também, né? Mulheres, nossa, família sofre. Né? Mas eu não me arrependo e acho que deixei a minha mensagem, e hoje eu sou conhecido também na cidade como um ambientalista, né? Poderia citar várias situações aí onde a gente participou ativamente. Eu queria citar uma que tu acabou falando, que tu perguntou as árvores, onde é que estão as árvores, né? As poucas árvores que nós temos ainda ali na Avenida Beira Rio? É chamada Beira Rio, né? Mas a outra era uma Augusto Lepper ali, né? Augusto Lepper. Só existe porque você
Lá atrás, né? Você entrou com uma ação Popular para impedir o corte para das impedir figueiras. o corte das figueiras, né? Que é um assunto bastante polêmico ali, né? Eu também considero que o ficus benjamini, ele não é o melhor tipo arbóreo, né, isso para se ter em uma cidade. Mas o fato é que as árvores, elas não têm culpa, elas foram plantadas e hoje aquela paisagem que elas formaram ali, ela é extraordinária. Extraordinária. Ela é linda. Uhum. Né? Então eu particularmente sou contra. Dá fotos de cartão postal. Exatamente. E assim, eu sou um amante da natureza e acho que não é tempo de sacrificar árvores, mas é tempo de plantar árvores. Né? Na medida que você planta árvores em uma cidade, você baixa a temperatura em coisa de 5, 6, 7 graus. Eu ia dizer isso. Né? Né? E a terra está muito aquecida, precisamos amenizar o calor e as temperaturas. Joinville não é uma cidade fria, uma cidade quente. O verão, então, nem se fala. Mas você passa ali no verão, enquanto lá no sol tá uma temperatura de 38, 34, 35, ali você já se ameniza com 26, com 27 debaixo das árvores, né? Dias atrás eu trouxe o Paulo Ivo Kenton aqui para um bate-papo muito bacana. O Paulo Ivo é de uma inteligência, uma sumidade no que faz. E ele falou que daqui uns 100 anos, eu não sei se chega a tanto, Joinville, metade da cidade vai estar debaixo d'água, pelo aquecimento global que vai elevar o nível dos oceanos, e Joinville é muito baixo. Mas essa preocupação, a princípio, não deveria ser minha, né? Porque eu estou hoje com uma idade bastante avançada. Sim. Agora, eu tenho que levar sempre na minha cabeça a ideia de que a Terra não nos pertence, nós estamos aqui de passagem, e se eu puder legar para a geração futura um ambiente melhor, é isso que eu devo fazer. Porque aqui vão viver os meus filhos, os meus netos, os meus filhos dos meus amigos e assim por diante. Então eu tenho por obrigação, cuidar bem do planeta Terra. Sabe, eu verifico religiosos, assim, às vezes pregam muito sobre Deus, né? E vocês viram que eu escrevi também sobre a palavra de Deus, gosto desse assunto. Mas entendo que não adianta de nada, gente, não adianta de nada eu ficar dizendo que um dia eu vou herdar o céu se eu não plantar plantar árvores aqui na terra. Deus não vai me querer no céu se eu não souber cuidar da terra. E que ele deu isso aqui para a gente cuidar bem, né? Ele deu tão perfeito e nós estamos destruindo. Exatamente. Esse é um grande problema da nossa sociedade, que eu costumo dizer que a nossa sociedade está doente. E aí o grande intuito do programa, o nome Dialogar para Avançar, é exatamente a gente restabelecer um senso crítico de humanização nas pessoas. Exato. Agora, as pessoas que estão nos ouvindo podem dizer, o Marco não gosta de tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia. Você também acompanhou, nós não lançamos ainda um app chamado Ache Aqui, mas está às portas para ser lançado, né? Ache Aqui, que é um aplicativo, você precisa de uma diarista, eu tenho, precisa de um advogado, nós temos, precisa de um arquiteto, nós vamos ter, e assim por diante. Eu estou aqui até me avançando, que tem uma outra pessoa que vai dizer para a cidade, contar para a cidade sobre esse aplicativo. Então eu gosto de tecnologia, sabe? E até considero que a tecnologia, ela evita corte de árvores, uma vez bem feito, né? E humaniza mais na medida que você consegue fazer com que as pessoas reservem menos tempo para o trabalho e mais para a diversão, para a alegria, enfim. Então, eu considero extremamente importante, fazendo aqui um outro merchandising, que é o app Ache Aqui. Aí um dia, de repente, você vai me convidar para falarmos do Ache Aqui. Mas vai ser com certeza o produto vamos entregar agora, para ser entregue agora em julho. Olha que legal. Sabe? E tem o meu sócio, o Soares, talvez até você conheça, o José Soares, foi presidente do sindicato Simpronorte. Ele é meu sócio na construção desse app, ele é ligado a essa área. Então, de repente, você vai convidá-lo aí para que ele fale sobre o Ache Aqui. Não há dúvida, será convidado, já está convidado, porque o programa é para isso, para a gente conversar sobre histórias que mudam a sociedade joinvilense. E eu fiz questão de te convidar porque eu te conheço há muitos anos. Eu, sinceramente, achei que tu ias ganhar a eleição. Né? Eu pensei... Olha, até eu achei, esse é o problema, né?
Não, é que assim, como a gente conhece as pessoas, como a gente conhece, mas você me deu algumas dicas na época, porque assim, você iniciou o programa falando sobre isso, a cidade se polarizou, o Brasil está polarizado. Então, se você anda e percorre um trajeto mais ao centro, não é isso? Você não consegue mais ganhar a eleição. Ou você é radical de direita ou você é radical de esquerda. As pessoas que andam no centro, elas encontram dificuldades, sabe? E eu, particularmente, acho, se tiver que você é um cientista político, me corrija se eu estiver errado, mas eu me enquadro mais como uma pessoa de centro-esquerda. Sabe? E quando eu falo em esquerda, porque eu entendo que o centro-esquerda me remete mais para a humanização nas relações entre os seres humanos. O progressismo, né? É. Essa eleição de vereador, de prefeito, foi uma eleição muito sui generis, né? Nós tivemos uma eleição para prefeito praticamente cartas marcadas. Tivemos alguns concorrentes que não fizeram frente. Tivemos o PL, com o peso do bolsonarismo aqui, não conseguiu eleger o candidato, catapultar, né, o candidato dele para ter mais votos. Nós tivemos o candidato do presidente Lula, que foi em terceiro lugar, e tivemos um candidato do PMDB, que nunca tinha sido candidato a nada, nem a síndico de prédio. Que é uma pessoa fantástica. Muito meu amigo, gosto muito do Luiz Cláudio, conhecida, Cláudio Gruber. Não tinha esse estofo político, né? E o Rodrigo Borno, e aí o Rodrigo, uma pessoa maravilhosa, só que o Rodrigo caiu num erro, que foi criar uma confusão com o atual mandatário, que é o Adriano, que era o cara a ser batido. E a população estava tão embebida no marketing que a prefeitura faz, que não olhava. E tudo que falava no Adriano não colava. Criou uma carapaça. E continua assim. Protetora, né? Lógico. Continua assim, tanto que ele está fazendo agora uma reforma administrativa completamente ilegal. O artigo 29 da Constituição. Mas é o que chamamos de tratoraço. Mas isso vai passar na Câmara, porque já existe um acordo, né? Até porque os agraciados são os indicados, né? Só que isso vai bater na Promotoria Pública, o Ministério Público vai entrar com uma DIN, basta ser provocado para isso, e vai bater no STF. E lá no STF vai vir a correção. Porque o baluarte, os defensores da Constituição Federal, queiram ou não, está na Suprema Corte Federal. Está no STF. É eles que são os defensores da Constituição Federal, ou deveriam ser, né, pelo menos, num país sério. Então vai bater. Então, é porque ganhou com 78%. Tem a maioria na Câmara, pode fazer o que quer, não é bem assim. Mas a gente sabe que uma DIN, a menos que haja uma liminar lá em cima, mas uma DIN, até o Ministério Público encampar a ideia, até botar isso, protocolar uma DIN, vamos falar de 4, 5 anos, isso aí é o suficiente para tratorar muita coisa e mudar muita coisa. Né? Não quero ser pessimista, eu mesmo entrei com 4 ações populares contra esse governo, porque por várias coisas que eu entendia, que eu discordava, né? Uma delas temos aí a usina, né, queimando lixo, e eu entendo que queimar lixo até vai, mas não podemos queimar material que pode ser reaproveitado, material reciclado, e até porque temos uma população que vive disso, não é isso? E é uma população muito fragilizada, que precisa do amparo do Estado. Né? Então, acho que nós temos que apoiar esse segmento, legando a essas pessoas mais humildes centros, não é isso, onde eles possam depositar o seu material reciclado, onde eles possam ter ali uma ajuda de um nutricionista, de médico, enfim. Algumas pessoas precisam ser retiradas dessa relação com as drogas, precisam ter suas vidas melhoradas, não é isso, em todos os aspectos. Né? São pessoas que se afastaram da sociedade por conta de problemas, mas que agora estão cumprindo um papel fundamental. Eles estão catando papelão, catando plástico, esse plástico que vai para os rios, que vai para os mares, e hoje a gente sabe que essa poluição, ela realmente tem sido muito prejudicial ao planeta e, por consequência, isso acaba afetando a qualidade de vida das populações.
Então, entrei com, mas eu não consegui, porque é uma ação popular, ela precisa de aprofundamento, e então precisaria do amparo e do apoio do Ministério Público, entrando com uma outra ação para questionar várias coisas ali. Então, mais uma vez, eu acho até que essa usina é interessante para queimar lixo, mas não material reciclado e que pode ser reaproveitado. Quem está cuidando disso agora? Isso agora falo para os vereadores, né? Quem está cuidando disso? A vereadora Vanessa, ela tem essa preocupação e ela está entrando também com um texto de lei aí para ser aprovado, justamente para que haja uma mais efetiva fiscalização sobre esse trabalho feito pelos recicladores. Infelizmente, uma andorinha sozinha não faz verão, né? A vereadora Vanessa é a única. Mas buscando o fio da meada, daí eu entrei com a ação popular, é suficiente para você se tornar uma pessoa não grata. Ah, sim. Entendeu? É aquilo que você falou. Existe um controle da cidade e vai permanecer esse controle. E aí, assim, qual é a vantagem para o prefeito ter o Marco Schetter como vereador? Não, nenhuma. Nenhum. E se você pegar os 19 vereadores, são todos eles que têm uma proximidade de partidária ou não com o atual mandatário. E aí fica fácil de governar. Gente, é isso aí. Já deu hora, já. Tu acredita nisso? Espero que já chegamos nos nossos finalmente. O papo estava rendido, um bom papo maravilhoso, gostoso. E seu convidado já para almoçar, e você, ouvinte, telespectador, também convidado a almoçar lá no Restaurante da Natureza. Olha, lá é muito bom. Lá eu conheço, já almocei algumas vezes lá, já levei algumas pessoas para comer lá. É maravilhoso, você não vai se arrepender. Na rua Araranguá 195, bem próximo do Hospital Infantil. Quase no começo da rua, do lado esquerdo de quem está indo para o hospital, saindo da rua Blumenau. É uma casa bem aconchegante, você vai ver, tem flores na frente. E o atendimento é maravilhoso. Elton, no mais, eu desejo a você vida longa, felicidade, aos nossos ouvintes, telespectadores, né? Que Deus nos agracie aí com uma vida de qualidade e seguir em frente, né? Muito obrigado. E quem quiser os livros do Marco lá no restaurante, com certeza tem para vender, né? E lá é bom que você compra e já leva com dedicatório e tudo, né? É isso aí. Marco, muito obrigado. Obrigado. Você é sempre bem-vindo aqui no programa. Quando tiver os outros 2 livros aí que quiser falar conosco, estamos sempre à disposição. Tá bom. E você é o meu convidado de continuar conosco. Na próxima quarta-feira teremos mais uma entrevista interessante. Siga-nos nas redes sociais, dá o like aqui no nosso canal do YouTube, acione o sininho, compartilhe com seus amigos e ajude a manter o programa no ar, porque a sua participação é fundamental. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira, às 20 horas, de forma inédita, aqui no nosso canal do YouTube Dialogar para Avançar.